E aí pessoal, tudo bem? A gente vai dar início agora ao nosso estudo mesa e hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 4 e 5 de Marcos, do livro de Marcos. Então você pode estar abrindo a sua Bíblia aí nos capítulos 4 e 5 do livro de Marcos. Nós já tivemos o Du com o capítulo 1 e 2 e da semana passada o Rodrigo com o capítulo 3. Então a gente vai estar dando sequência a esse estudo do livro de Marcos, que hoje é o capítulo 4. Né? E o capítulo 4 começa com uma nova maneira de Jesus ensinar os seus discípulos. Né? Ele estava junto ao mar, que é o que fala no capítulo 1, sobre uma multidão. E ele ensina esse novo método. Ele começa a utilizar esse novo método de ensino, que é o método das parábolas. Antes Jesus usava o método das alegorias, mas com o passar do tempo, com a multidão aumentando e cada vez mais a necessidade de falar com o povo, ele utilizou as parábolas, que seria o método mais usado por Jesus na sua caminhada. Você vê que Jesus usou várias parábolas. Depois, na sequência aqui do livro de Marcos, a gente vai ver o sentido dessas parábolas. Então, ele começa liberando a palavra, essa parábola para os seus discípulos. E o cenário aqui da primeira parábola é a beira do mar da Galileia. E como Jesus estava cercado pelas multidões, ele usa um barco para que ele tenha um ângulo maior, tanto de visão como para ele se expressar com a multidão. Então é a beira do mar da Galileia. E o capítulo 4, versículo 4 começa com as parábolas. E a parábola diz assim, versículo 3: Eis que saiu um semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Vieram as aves dos céus e a comeram. Outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, e secou-se. Versículo 7: A outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deram frutos. Versículo 8: E a outra caiu em boa terra, deu fruto, vingou, cresceu, e produziu a 30, outra a 60 e outra a 100. Vamos parar por aqui. Essa parábola do semeador, Jesus ele usa algumas formas para comunicar com o povo. Ele usa coisas do cotidiano da população, do contexto da época, para que as pessoas tivessem acesso à instrução do reino de Deus. Então Jesus ele usa essa parábola do semeador e ele começa falando primeiro sobre o solo que fica endurecido. E esse solo endurecido, do versículo 4, ele fica endurecido porque é um lugar de muita movimentação, de muita passagem, é um lugar de caminho. Então, com a passagem das pessoas, o solo vai ficando mais endurecido e ele se torna mais difícil com que a semente penetre na superfície, e ela fica assim à vista de todos. E é por isso que as aves do céu vêm e comem. Aí o versículo 5, que é a segunda área onde a semente caiu, que é no solo rochoso, normalmente não pode ser entendido como apenas uma área contendo muitas pedras, mas é uma rocha coberta com uma fina camada de terra. Então o calor do sol primeiro transformou esse solo, vai produzindo uma germinação, e ela germina até de uma maneira meio acelerada, pelo solo ser mais fino, mas ela não cria uma raiz profunda. Então ela não cria essa raiz profunda, faz com que ela seja danificada com o calor do sol. Aqui diz que o sol, no versículo 6, o sol queimou e ela não conseguiu produzir porque ela não tinha raiz e ela seca. E o versículo 8, versículo 7, versículo 8, fala que ela foi semeada, no versículo 8, fala que ela foi semeada em uma terra boa. Então, essa é a terra onde deve se jogar as sementes. Essa é a terra onde ela encontra não só um terreno apropriado, não só uma terra fértil, mas uma fundação, um solo apropriado para que ela crie raízes. Então esse é o solo que todos aqueles que semeavam procuravam. Então enquanto Jesus falava sobre essa parábola, ele estava dizendo, olha,
Existem vários solos onde a gente pode jogar, né? No caso aqui, a semente, que era o que estava sendo usado na parábola. Mas o solo perfeito para que essa semente germine e ela crie raízes e ela frutifique é o solo preparado, é a terra boa ou a terra preparada para frutificação. Que é aqui terminando, né, o versículo 8. E ele diz no versículo 9, quem tem ouvidos ouça, né? Quem tem ouvidos ouça. Versículo 10, né? E quando se achou só que estava junto dele os 12, e eles interrogaram, né? E Jesus usa, né, as parábolas, e a gente já deu início nesse capítulo, que Jesus usa esse novo método de parábolas, né? Muitas pessoas falam que é uma forma mais fácil de se comunicar com o contexto da época, com a história da época, com as pessoas da época. E essa é uma das verdades. Mas o próprio Jesus diz que existe um mistério no propósito das palavras, que é no versículo 11. Né? Ele disse assim, no versículo 11, ele disse, a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas o que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que quando eles vejam, né, para que vendo, vejam, não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam ou que lhes sejam perdoados os pecados. Então, qual que é o mistério da parábola aqui? Né? Ele é uma forma de compreensão espiritual, e ela se restringe àqueles que se tornam espirituais. Né? E como que a gente se torna espiritual? Como que a parábola, ou como que o ensinamento de Jesus se torna uma verdade para nós? Como que esse novo método de Jesus se torna um método aplicável na nossa vida e na nossa caminhada cristã? É só através do seu relacionamento com Cristo e com a sua mensagem. Então Jesus falava em parábolas, as pessoas ouviam, as pessoas entendiam o que Jesus estava falando ali de forma natural. Mas o ensinamento mais profundo, ele era reservado para os seus discípulos. Ou seja, sempre que Jesus tem um ensinamento para os seus discípulos, sempre que Jesus tem algo a passar, ele é reservado para aquelas pessoas que têm relacionamento com Cristo e com a sua mensagem. A mensagem em geral era entregue, mas o conhecimento, que era o mistério, era reservado para os discípulos. Então que a gente possa ter esse relacionamento com Cristo e com a sua palavra, que é a sua mensagem, para que tudo que venha a ser ensinado para nós, principalmente num estudo como esse, principalmente num tempo precioso como esse, que é um tempo onde nós somos instruídos através da palavra, faça com que não seja apenas uma ideia ou que a sua parte cognitiva seja aumentada, que a sua sabedoria, o seu conhecimento seja aumentado, mas que o mistério da palavra seja aplicado em nós. Então é muito importante que nós sejamos íntimos de Jesus e da sua mensagem, para que não seja apenas mais uma instrução, para que a gente não tenha apenas mais um conhecimento apenas, né? Então aí vem a dúvida dos discípulos, né, no capítulo 14, e eles pedem a explicação dessa parábola. E Jesus vem com a explicação para os seus discípulos. Ele começa falando no capítulo 14, né, o que semeia, né? Semeia o quê? O que ele estava semeando ali? Qual era a semente? A semente era a palavra, né? É o ensinamento, o evangelho, a boas novas. É aquilo que Jesus veio trazer, um novo reino, né? Um novo Senhor e uma nova maneira de se relacionar com esse Deus, né? E essas eram as boas novas do evangelho. Um Deus que oferece o seu Filho para que todo aquele que cresce nele não mais perecesse, mas vivesse eternamente. Então essa era a mensagem, essa era a semente, né? Que era a palavra. Então o semeador ele não estava muito identificado na parábola, mas é óbvio que ele representa a pessoa de Cristo Jesus, que era aquele que vinha trazendo essa boa nova. E todos os outros também que proclamariam o evangelho. Então Jesus, ele se torna aqui, né, o alvo principal dessa parábola, mas ela pode colocar no contexto todas as outras pessoas que viriam semear, né, ou proclamar esse evangelho. Né? Ele continua aqui no capítulo 15. Né? Os que estão junto do caminho são aqueles que quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido,
vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do seu coração. Né? Então ele fala assim, ó, as aves aqui no caso representam Satanás, que elas até se aproximam, elas ouvem a mensagem, né? Mas esse engano, né, ou essa superficialidade faz com que ela não germine e essa semente não crie raízes. Então simplesmente eles vão ouvir a palavra e isso é tudo que eles vão ter. São pessoas que dão ouvidos não apenas à mensagem de Cristo, mas elas estão, né, ouvindo todas as outras coisas. Então essas aves que vêm roubar aqui no caso, essa frutificação ou essa profundeza da palavra, é o próprio Satanás que vem trazer essa distorção, né? Ou trazer essa forma que faz com que eles percam, né, esse raciocínio, para que eles sejam enganados, né? Então ele vem e já tira, né, essa profundidade do coração das pessoas. Aí depois o capítulo 16 e 17, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, né? Que aí vem o versículo 17. Né? A declaração aqui que não tem raiz indica essa superficialidade que a gente tem falado. Né? Então a recepção da palavra, ela não tem duração, ou ela é temporária, ela é transitória. Aí acontece muito isso. As pessoas vêm procurando a Cristo, procurando alguma coisa para que elas recebam de Jesus, uma cura, uma palavra, um ânimo extra, uma esperança. E quando elas encontram isso, né, as tribulações ou as buscas do dia a dia roubam, né, a importância de uma profundidade com Cristo, né, de fazer com que a gente crie raiz com Jesus. Né? Então ela vai vivendo uma vida superficial e faz com que essa palavra, com que essa semente, com que esse evangelho seja temporário ou transitório, né? Que é exatamente a tradução dessa palavra, que significa proskairoi, né? Que ela vem do grego. Então vivem vidas ou um evangelho temporário ou aquelas de necessidade, pessoas que vão procurar o evangelho por uma necessidade ou outra. Aí depois a gente vê aqui na sequência, né? Deixa eu só tirar aqui. Aí na sequência, o versículo 18, os outros receberam as sementes entre espinhos, quais ouvem a palavra. Versículo 19, mas os cuidados desse mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. E aqui Jesus, ele praticamente define a busca do ser humano dessa época. Né? E qual que é a maior busca do ser humano hoje? O que tem gerado preocupações no ser humano? Essa busca incessante pelo bem-estar, que vai gerando ansiedade, preocupações extras, né? Os enganos da riqueza, as ambições e essas outras coisas, basicamente é tudo aquilo que tem gerado ansiedade no povo. Com que vai fazendo com que essas pessoas vão se afastando da palavra, vão sufocando a palavra e elas se tornam infrutíferas. Elas não deixam com que a palavra frutifiquem dentro dela, para que essa palavra gere nela todos aqueles elementos que a palavra gera. Né? A palavra, ela é fé, ela é a esperança, ela é um elemento forte, ela é uma fundação para que a gente firme os nossos pés. Tudo aquilo que a palavra representa, ela não consegue frutificar, porque as pessoas estão buscando as necessidades dessa época, né? As ansiedades, né? A busca do bem-estar, as riquezas, as ambições, entre outras coisas, vão gerando essa ansiedade e sufocando a palavra dentro dos corações das pessoas. Pessoas que vivem pelas circunstâncias. Então a palavra, ela tem que gerar em nós essa profundidade ao ponto de ela trazer clareza na nossa busca pessoal. Né? A palavra não muda apenas o nosso interior. A mudança é de dentro para fora. Quando nós estamos em Cristo, né? E a palavra de Cristo está em nós, até a nossa busca a nossa busca pessoal, aquilo que nós temos buscado no nosso dia a dia,
ela tem um significado completamente diferente. Então que nós deixemos com que a palavra frutifique no nosso coração, para que as nossas buscas pessoais sejam ressignificadas pela verdade da palavra. E principalmente pelo relacionamento de Jesus. Se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que pedirem em meu nome, assim eu farei, é o que diz a palavra. Então até a nossa busca, até os nossos desejos, até as nossas petições mudam por causa da verdade da palavra. O versículo 19. Aí depois o versículo 20, fala assim que estes são os que foram semeados em terra boa, os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto, 30 e outros 60 e outros 100. Significa, a terra boa significa as pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra, deixam que essa palavra penetre no coração, que significa raiz aqui, é o coração, e eles recebem a promessa. A promessa da palavra, ela tem que entrar primeiro no nosso coração, ela tem que germinar na raiz da nossa alma, que é o nosso coração, para que a gente possa viver a promessa da sua palavra. Então, essa é a explicação básica aqui da primeira parábola de Jesus, que é a parábola do semeador, que vai aqui até o capítulo 20. Aí depois do capítulo 20, Jesus já emenda uma outra parábola, que é a parábola da luz, capítulo 21. E disse-lhe, porém, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Capítulo 21. O que Jesus está dizendo aqui? Nessa ocasião, era enfatizar a responsabilidade das pessoas que ouvem as parábolas. Mas mais do que isso, enfatizar a responsabilidade das pessoas que têm a palavra dentro do seu coração. Não basta apenas nós ouvirmos a palavra. Não basta apenas praticarmos a palavra. Mas aquele que é iluminado pela palavra deve, por sua vez, iluminar os outros. Então, essa é uma revelação muito importante do capítulo 4 de Marcos. Essa é uma revelação muito importante para a nossa fé. Porque não somos apenas praticantes, não somos apenas ouvintes da palavra, mas somos praticantes. E quando praticamos a palavra, a luz que está em nós, que é a sua palavra, deve, por nossa vez, iluminar os outros. Nós estamos aqui para sermos luzeiros aonde há escuridão. Essa é uma reflexão importante do capítulo 4 de Marcos, versículo 21. E ele continua: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 24, disse-lhes: atendei aos que ides ouvir, com a medida que vocês medires, vos medirão a vós, e se vos há ainda acrescentada a vós que ouvis. Capítulo 25, porque ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que foi dado será tirado. O capítulo 5, o versículo 25, fala daquele que toma posse da verdade, e usa ela com clareza, com esclarecimento, e ele receberá cada vez mais esse poder do discernimento da palavra. Quanto mais nós buscamos ela com o propósito de revelarmos essa verdade a outro, mais essa palavra vai ser esclarecida para nós. Nós temos livre acesso ao conhecimento de Deus. A palavra de Deus, ela está disponível para todos nós. Quando nós estamos aqui num dia como hoje, ouvindo a palavra, nós temos acesso direto à verdade de Cristo. Nós temos acesso direto àquela que tem sido o nosso maior presente deixado por Jesus, que é a sua palavra. Mas mais do que isso, quando nós buscamos ela com clareza, com o propósito certo, quanto mais nós buscamos, mais será revelado. É o que diz no capítulo 25. Mas também vem com uma denúncia, o versículo 25. Mas aquele que se recusa a apropriar-se da verdade, perderá até mesmo o conhecimento da verdade que uma vez possuiu. Então, nós temos dois caminhos aqui. Nós podemos buscar aprofundar cada vez mais e receber cada vez mais no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, para que isso seja usado de forma clara na vida de outras pessoas.
mas nós também podemos rejeitar. E até aquilo que nós já tínhamos recebido de Cristo será nos tirado. Então ela vem de uma verdade e também vem de uma denúncia. Então que nós sejamos aqueles que buscam cada vez mais, que nós sejamos aqueles que se aprofundam cada vez mais. E no capítulo 28, Jesus já emenda uma nova parábola. Você vê que Jesus vai usar cada vez mais isso, né? Jesus usou outras formas, alegoria, tem os sermões também, que Jesus usa bastante, né? E o versículo 28 fala assim: porque a terra em si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E o versículo 29, e quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, o arranca, porque está chegado a hora da ceifa. Né? O motivo porque a terra mesmo se frutifica, né? A palavra usada aqui em algumas versões é automaticamente, né? Que vem do automate, né? Do grego, é que a semente contém vida. Né? E nós já vimos aqui no estudo do capítulo 4 que a semente é a palavra. A palavra em si é a própria vida de Deus. A palavra em si é o próprio Cristo. Então, sendo que a palavra é o próprio Cristo, a própria palavra, ela contém vida. Ela contém a vida. Né? Então, se nós colocarmos ela num ambiente adequado, ela vai produzir crescimento. Então, a palavra é a vida. A palavra de Cristo é o próprio Cristo. E o Cristo é a vida abundante de Deus. Então, se nós colocarmos ela em nós, no ambiente adequado, ela vai frutificar automaticamente. Automaticamente, é o que diz aqui no capítulo 28, é que a mensagem do Evangelho, por sua própria natureza, quando semeada no coração dos homens, produz crescimento, frutificação espontânea. Significa que quando deixamos a palavra de Deus frutificar no nosso coração, o nosso crescimento é automático. O nosso crescimento é automático. Às vezes nós estamos há vários anos no Evangelho, há vários anos na igreja, e nós estamos vivendo uma vida, uma fé rasa. Por que isso? Por quê? Porque nós não deixamos com que aquilo que é a vida, que é a sua palavra, ela venha frutificar no nosso coração. A palavra não tem encontrado em nós um ambiente adequado. E ela não vai produzir crescimento. Por mais que ela produza automaticamente esse crescimento, se ela não for colocada num ambiente adequado, ela não vai semear. Então que fique muito claro no nosso coração a necessidade de valorizarmos a palavra. Nós somos o povo do livro, nós somos o povo da Bíblia, mas nós não temos o mínimo conhecimento da palavra de Deus. Essa é uma denúncia importante do capítulo 4 de Marcos, que a gente possa se voltar à Escritura, que nós possamos voltar à palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo Jesus. Mas mais do que isso, que o Evangelho de Cristo Jesus possa encontrar no nosso coração, dentro de nós, um ambiente adequado. Depois Jesus já emenda mais uma parábola, que é a parábola do grão de mostarda, que está a partir do capítulo 30, do versículo 30. E dizia, ao que assemelharmos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é menor de todas as sementes que há na terra. Né? O versículo 32, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo das suas sombras. Né? A terceira parábola de Marcos, relativa, ela traz em si o reino de Deus, referente à semente da mostarda. Né? Que aqui o reino é comparado a um grão de mostarda. A gente tem ouvido a respeito do grão de mostarda, né? Mas se a gente se aprofundar mais um pouco sobre a identificação dessa planta, ela é mais fácil a gente considerar que é a mostarda negra, que era mais comum naquele tempo, naquele contexto, né? E ela tem uma semente do tamanho da cabeça de um alfinete, só para vocês terem uma noção de tamanho. Ela era muito pequena, né? E a sua semente é uma das menores
conhecida do povo da Galileia. Então não é à toa que Jesus usa essa alegoria da semente nessa parábola, para que as pessoas vejam o tamanho, né, do tamanho que ele queria colocar sobre essa alegoria. Né? Aí o versículo 32 fala desse fenômeno da planta de mostarda, que ela é particular, que embora ela seja um arbusto, ela pode chegar à altura de 10 ou 12 pés, que seria mais de 3 metros. Então você vê assim, uma semente do tamanho de um grão de alfinete, ela pode ter mais de 3 metros de comprimento. Né, que o ponto principal aqui é que a semente da mensagem do Evangelho produzirá um crescimento fenomenal. Né? O crescimento dessa semente do Evangelho, que é o reino de Deus, que é essa semente de mostarda, quando ela é encontrada, quando nós deixamos ela frutificar, ela vai ter um crescimento sobrenatural. E é o que nós vemos até hoje. Nós somos resultado desse crescimento. Nós vemos um evangelho do outro lado do mundo chegando até nós aqui em Birigui no ano de 2022. E se nós temos acesso a essa verdade, se nós temos acesso a essa palavra, significa que esse crescimento não parou. E ele não pode parar e não deve parar, desde que nós tenhamos essa importância do reino, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, que é utilizado aqui na parábola, mesmo que a nossa fé no Evangelho seja do tamanho de um grão de mostarda, se nós crermos no poder desse Evangelho, se nós crermos na importância dessa palavra, se nós crermos no poder da transformação desse Evangelho, ele vai crescer de forma extraordinária, fenomenal. Então, isso é muito importante, isso é muito constrangedor saber que nós estamos no meio desse poder tão grande e que Deus continua a olhar para pessoas limitadas e falhas como eu e você, e elas nos entregam um poder de transformação tão grande que é o teu reino, a tua mensagem, o teu evangelho, para que a gente possa fazer parte, né, desse crescimento sobrenatural. Continuando aqui, o capítulo 4 de Marcos é a viagem a Gadara e a tempestade. É uma passagem muito conhecida do livro de Marcos, né? Ela está lá do capítulo, do versículo 35 em diante. Aí vem, só seguindo aqui, versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E eles estavam na polpa dormindo, sobre a almofada, e despertando, dizendo: Mestre, Mestre, não se preocupa que nós pereçamos, né? Até aqui, né? E a viagem de Gadara, provavelmente quando Jesus ele dá essa direção para os discípulos: olha, vamos para Gadara, ele estava indo com a intenção de descansar. Ele estava indo com a intenção de se isolar um pouco da multidão para recuperar as forças, né? Jesus propõe essa viagem através do Lago da Galileia com a intenção de descanso. Mas a gente vê que já no versículo 37, né, eles são levados de um grande temporal. E era muito comum naquela época, né, principalmente no Mar da Galileia, ela faz parte de uma bolsa ali de montanhas, e ela levantava um ar quente e permitia com que o ar frio das colinas descesse rapidamente sobre o lago. Então ela fazia com que essas águas se agitassem de forma como se fosse uma tempestade. Então era muito comum naquela região a tempestade, né? Então era muito típico. E a narrativa de Marcos aqui, ela é muito cheia de vida, né? Ela fala da água que bate na polpa, do vento, das ondas por cima do barco, né? E Marcos ele é muito cheio de vida nessa narrativa, né? Aí depois nós vemos a repreensão de Jesus na tempestade, que vem a partir do versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Versículo 40, disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
E o versículo 34, que é o último versículo do capítulo de Marcos 4, e sentindo-se um grande temor, diziam-se uns aos outros, mas quem é esse que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? Né? Aqui apresentando um contraste, Marcos narra a ordem que Cristo deu à tempestade. E ele repreendeu o vento, né? Tanto o vento como a tempestade apenas uma vez, né? Isso mostra uma ação imediata. O próprio verbo utilizado aqui no versículo aqui do 39 em diante diz que o verbo aquietar aqui é o verbo de ação imediata. E houve grande bonança, né? Que é isso? Não houve necessidade que o Senhor repetisse a sua ordem. E o versículo 40, Jesus começa com uma característica dos discípulos, né? Que é por que sois tão tímidos? Né? Por que sois tão tímidos? Cristo repreendeu por causa do seu medo covarde e transformou a ocasião em um estímulo para a fé. Esse é o contraste do Evangelho. Né? O Evangelho ele pega as nossas próprias limitações e usa como uma forma de trazer a fé, não só para nós, mas na vida de outras pessoas. A questão da timidez aqui não é aquela pessoa que é introspectiva, aquela pessoa que tem medo de falar em público. A timidez é aquelas pessoas que se deixam intimidar pela situação. Então é a questão do medo, da covardia, as pessoas que se acovardam, as pessoas que abandonam, as pessoas que têm medo de assumirem a responsabilidade do Evangelho, né? E ele fala assim, olha, vocês ainda não têm fé. O que Jesus está falando? Olha, se vocês deixarem de se acovardar, se vocês entenderem, obedecerem a minha voz, se vocês tiverem fé, né? Se vocês tiverem fé, aumentando a fé do discípulo, né? Mostrando o seu poder, Deus vai fazer com que grandes coisas vai acontecer sobre a vida dos discípulos. Jesus usa esse contraste do Evangelho, que usa aquilo que é limitado para fazer obras sobrenaturais. E o versículo 41, possuídos de um grande temor. E essa palavra pode significar medo, temor, reverência ou respeito. Eu acredito aqui que o temor ele era essa mistura dessas quatro características, dessas quatro definições dessa palavra temor, que era medo, temor, reverência e respeito. Né? Apesar de todas as grandes obras que os discípulos testemunharam, este milagre foi tão fenomenal que eles ficaram imaginando quem realmente seria o Cristo que estava com ele no barco. E a pergunta que fica é, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então esse é o final do capítulo 4. E sem mais delongas, já vamos entrar para o capítulo 5, para a gente ganhar um pouco de tempo aqui e não ficar muito comprido. E o capítulo 5 narra a chegada de Jesus à província dos Gadarenos, né? E ele já começa aqui no versículo 3, né? O qual tinha a sua... e saindo dele do barco, versículo 2, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com as cadeias o podia alguém repreender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões migalhas, ninguém poderia amansar. Quem é esse homem gadareno? Era um homem que morava ali, né? Era um nativo da região de Gadara, e ele morava nos sepulcros, ou entre os sepulcros, como indica, né, o versículo aqui 3. E também o termo usado no grego aqui. Ele estava num estado tão extremo que ele não poderia ser contido por ninguém, nem mesmo por grilhões, cadeias, né, ou correntes. Né? E essa era uma característica que fala aqui no versículo 5. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos mortos e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Né? Essa era uma característica da possessão daquele homem. Né? De dia e de noite, continuamente clamando, dando gritos e se ferindo com pedras. Né? Esse último verbo, ele intensifica o significado que ele se autoflagelava.
Então, além dele ser um homem que tinha poderes sobre-humanos, ele tinha essa característica de se autoflagelar. Só que no versículo 7, ele tem um encontro com Jesus, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Cara, esse aqui é muito legal, cara. É muito legal. Porque você vê o próprio endemoniado gadareno aqui reconhecendo o poder do Filho de Deus. Né? Ele começa com uma característica que muitas pessoas ainda não tinham conhecimento. Ele fala: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Essa era uma afirmação que mais para frente Jesus faria. Mas até aquele momento, né, as pessoas que estavam em volta de Jesus não tinham a noção de quem era esse Cristo que estava em Gadara. Não tinha. Era uma indicação notável desse conhecimento sobrenatural. O homem sofredor tinha conhecimento do nome humano de Jesus e também da sua divindade. Então ele não apenas sabia quem Jesus era e o seu nome natural, que é Jesus de Nazaré, vindo de Nazaré, mas também a sua divindade, que ele era filho do Deus Altíssimo. E esse conhecimento é prova que o homem não estava simplesmente louco, mas que ele estava habitado por poderes demoníacos que conheciam a verdadeira identidade de Cristo. E ele faz um pedido para Jesus: não me atormente. Né? E aqui vem o versículo 7, não me atormentes. Qual que é esse tormento que ele fala aqui? Olha, não me atormentes, o que seria isso? No versículo aqui, do capítulo 5 de Marcos. Essa tormenta, né, Mateus 8, 29, diz assim: viestes aqui, atormentaste antes do tempo. O que seria esse antes do tempo? Né? Lucas 8,31 fornece um esclarecimento, contando que lhe pediram para que não os enviasse para fora do abismo. Esse tormento para qual eles falavam, os demônios, é o castigo do último dia, do dia do juízo. Então aqui, o endemoniado, ele já tinha essa visão escatológica do futuro. Ele fala: olha, você veio antes do tempo para me afligir. Não me atormentes antes do tempo. Foi o pedido do endemoniado gadareno. Né? E esse antes do tempo significa que ele não queria ser afligido, ou ele achava que aquele já era o tempo do juízo. Significa que o demônio não tinha conhecimento da obra de Cristo. Sabia quem Cristo era, sabia do seu poder, sabia da sua identidade divina, sabia do seu nome natural, mas não sabia o plano de Jesus, né, que era anunciar esse reino e essa nova maneira de se relacionar com o Pai. Né? Então é uma revelação muito importante e muito legal desse capítulo aqui, para que a gente possa entender. E eles pediram para que não se aproximasse, aprisionasse no abismo antes do tempo. Versículo 9, ele fala assim: olha, qual é o teu nome? Jesus, né, perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. Meu nome é Legião, né? Perguntou: qual é o teu nome? Foi endereçado ao Espírito. Então Jesus fala com o endemoniado. E esse mesmo Espírito responde, né? Fala: olha, meu nome é Legião. E o que seria Legião? Era uma unidade do exército romano que consistia de mais de 6.000 homens. Né? Ele fala: somos muitos. Né? Somos muitos, aqui no finalzinho do versículo 9. Somos muitos. Significa que era legião mais de 6.000 homens. Então o demônio ele era esse porta-voz de muitos outros que se apossavam daquele homem. Né? E ele faz aqui no versículo 10: e rogo-lhes para que não me enviasse para fora dessa província. Né? O versículo 10 aqui: não me envie para fora desse país. O que significa isso? Né? Para que é uma referência do abismo. Eles temiam ir para o lugar da prisão. Né? E quando ele fala assim, ele queria sair da região de Gadara, mas ele não queria ser lançado, né, nesse lugar de prisão, onde eles vão permanecer sem o corpo até o julgamento. Então era sobre isso que ele falou: não me lance fora dessa província, ou seja, não me lance no meu lugar de prisão, onde eu vou permanecer até o julgamento. Aí, continuando aqui, versículo 15,
né, dando um pulo aqui, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, né, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que ali tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos ou das suas terras. Né? Eu listei aqui como o temor desconhecido. Temeram, não do homem curado, mas do notável poder que tinha curado. Estavam conscientes que aquele poder que libertara ali o endemoniado gadareno, ele era sobrenatural. Não deveria ser de uma pessoa comum, ou seja, era sobrenatural na pessoa de Cristo. Mas não apenas só com uma intenção do livramento, mas era uma demonstração tanto do poder, mas também do seu infinito amor e da sua misericórdia. Mas sem saber do poder, imploraram para que essa bênção, para que a salvação em potencial se retirasse do seu território. Então, quando eles temeram um desconhecido, ou seja, quando nós não conhecemos o poder de Cristo, nós podemos pedir para que essa bênção, para que essa liberdade, para que esse amor e para que essa misericórdia saia de nós. Pela nossa falta de conhecimento, nós podemos pedir, através dos nossos gestos, das nossas atitudes, para que essa bênção seja retirada de nós, que foi o que aconteceu aqui na região de Gadara. Aí, seguindo aqui o versículo 18, é o contraste da liberdade, né? Enquanto aqueles que não conheciam a Jesus pediam para que essa bênção, para que essa pessoa de Cristo Jesus seja retirada de lá, temendo esse poder, né? Aquele que tinha sido liberto mostra esse contraste da liberdade. Versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, que são as 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Né? Aqui é esse contraste da liberdade. Enquanto uns pediam para Jesus se retirar, o homem liberto queria o seguir. Mas enquanto Jesus estava no barco, né, o endemoniado continuou rogando para que deixasse com que ele seguisse Jesus. Só que ele, né, só ele entre todos os conterrâneos viu em Jesus não alguém a temer, mas alguém a se amar. Quando nós somos libertos para Jesus, nós somos libertos pelo amor de Jesus, pela misericórdia de Jesus, nós temos essa clareza de quem Jesus é, e nós somos atraídos a Ele. Esse capítulo 5 de Marcos, essa parte do endemoniado gadareno, mostra o poder da libertação de Jesus. Quando Jesus nos liberta, nós somos totalmente constrangidos pelo amor de Jesus, pelo seu evangelho, pela sua palavra, por grande misericórdia que nós somos alcançados e nós somos atraídos por Ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Em lugar disso, ordenou-lhe que fosse para sua casa, né, para o seu pessoal, e contasse tudo o que o Senhor fez. O que significa isso? Quando nós somos libertos por Jesus, nós temos um propósito. Jesus não nos liberta, Jesus não chama para a liberdade de Cristo, para que a gente viva uma vida como se nós não fôssemos livres. Jesus nos chama à liberdade para que nós sejamos um caminho de liberdade para o próximo, né? Que é o princípio básico da ordem de Cristo. O homem não é liberto da escravidão para apenas desfrutar do prazer da liberdade concedida por Deus, mas também para dar o seu testemunho a outros em relação ao divino libertador. Nós somos libertos para testemunhar desse amor, dessa misericórdia e dessa graça que nos libertou. Se verdadeiramente somos livres, nós temos que anunciar a liberdade ao próximo. Anunciar essa vida, essa liberdade, esse amor e essa misericórdia que mudou a nossa vida. Por isso o endemoniado curado foi estimulado a espalhar a sua história. Teve compaixão. O verbo aqui significa ter compaixão ou piedade de alguém. Em Decápolis, que significa
uma região do sudeste do Mar da Galileia que continha 10 cidades, Deca, que significa 10, e Polis, que significa cidade. Então essa é a primeira parte do capítulo 5, que fala da libertação do endemoniado gadareno, e tem muito a nos ensinar hoje, né? A gente está falando aqui de uma forma bem rápida, bem resumida, mas se você ler sobre o capítulo 4, capítulo 5, você vai ver que o livro de Marcos tem muito mais a falar com a gente nos dias de hoje, né? Continuando aqui para a gente terminar, né? Os milagres, que é a partir do versículo 22, né? Que são os 2 milagres aqui, que é a mulher do fluxo de sangue, da hemorragia, e a filha de Jairo, né? Aí você vai ver esses milagres do versículo 21 ao versículo 43, né? A cura da mulher que tinha hemorragia, né? Que se realizou sem qualquer ato aparente do próprio Cristo, né? E a ressurreição da filha de Jairo, que exemplifica o ministério de Cristo com a restauração da vida, mesmo que esteja morto, aquele que crê nele viverá, né? Então essa hemorragia, a mulher da hemorragia, né, fala aqui, que foi, versículo 29 e 30, essa cura foi excepcional, não só porque ela foi instantânea, mas porque ela aconteceu graças a uma ação da mulher em direção a Cristo Jesus por meio da fé. Então a fé dessa mulher fez com que ela caminhasse, que ela cresce, que Jesus era o único capaz de curá-la, né? Mesmo Marcos aqui, né, contando tudo aquilo que ela já tinha feito, que ela já tinha gasto todas as suas riquezas, procurado todos os médicos possíveis e impossíveis, e ela não tinha alcançado essa cura. Mas quando essa mulher soube da vinda de Cristo, ela creu que se apenas tocasse em Jesus, ela poderia ser curada. Então essa cura foi excepcional, porque por mais que a fonte da cura foi Jesus, a fé daquela pessoa, caminhando em direção a Jesus, fez com que a misericórdia e o favor de Deus se movessem em direção a ela, né? Então as linhas de pensamento sobre isso é que pode-se aceitar que a cura não fosse um ato consciente de Cristo, mas que foi a cura do próprio Deus Pai a essa mulher, né? No caso de Jesus, na alimentação da sua humanidade, não percebeu o toque até que o milagre aconteceu, né? E quando Jesus fala, olha, saiu o poder de mim, a palavra que significa dinamim, né? Que seria o poder que emanou de Jesus, né? Que operou a cura. A pergunta que ele fez, quem me tocou, né? Poderia ter feita a fim de revelar o milagre à multidão, né? Uma das perguntas que a gente pode aceitar aqui, que é a pergunta de Cristo, era uma das formas de mostrar, de revelar esse milagre à multidão. E que a cura foi consciente e operada por Cristo. Caso contrário, que isso poderia ter perguntado para sua própria afirmação, né? Então a gente vê que a mulher não foi percebida à primeira vista, porque Marcos diz isso, né? E ele continuou olhando ao redor e ele fala, a tua fé, né? No versículo aqui 34, ela fala assim, e disse-lhe, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então a fé, não basta apenas ter fé, mas ter fé na pessoa de Cristo Jesus, né? E ele continua aqui, vai em paz e ser curada deste mal, né? E aqui ele fala que, olha, a tua fé te salvou, né? A fé da mulher, né? A confiança necessária que Jesus deu para ela, e ela fala, ó, te salvou, fica livre desse mal. A primeira expressão significa literalmente que ela tinha sido salva, referindo à salvação da aflição física, e a segunda expressão significa para que ela aproveite, para que ela desfrute dessa cura, que é a saúde, né, que significa que ela deveria continuar tendo saúde. Depois a filha de Jairo, né, no versículo 34, né, Jesus no caminho, né, os mensageiros, né, no capítulo 34 aqui fala, olha, no versículo 35, né, ele ainda falando, chegaram os principais da sinagoga e disseram, olha, Jairo, sua filha está morta, então não incomodes mais o mestre, né? Aqui a palavra mestre está falando aqui de professor, daquele que ensina, né? No caso aqui era o rabi daquela época,
né? Versículo 36, Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, mas crê somente. Né? Jesus ignorou os comentários, né? E ele disse para Jairo: pare de temer, continue crendo. Os dois verbos encontram-se no tempo presente, ou seja, a fé era para aquele momento, para aquela hora, para o momento de incredulidade, né? Ali é um combate direto de Jesus à incredulidade, né? Aquelas pessoas que chegaram com aquela notícia ruim, eles queriam roubar a fé de Jairo, mas Jesus, olha, ele dá uma injeção de ânimo em Jairo, né? Aqui no versículo 36, no versículo 35, ele fala, olha, pare de temer, né? Ele fala aqui, ó, não temas, versículo 36, não temas, crê somente, não temas, crê somente, né? É a notícia que ela trouxe aflição no coração do homem, mas Cristo insistiu com ele, para que ele não abandonasse a fé, a mesma fé que fez com que o mestre da sinagoga procurasse Jesus, né? Então assim, Jesus deu uma injeção de ânimo de Jairo, né? E no versículo 40, vem esse combate à incredulidade. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou-se consigo o pai e a mãe da menina, o que estavam ali com ele, e entrou onde a menina estava. Né? Os pranteadores, as pessoas que estavam chorando, né? Interpretando literalmente a figura de linguagem ali, os que riram, os que zombaram, sabiam que naturalmente a menina estava morta. E tinham certeza que essa morte é permanente. Mas Jesus dá uma ordem, olha, sai todo mundo, fica apenas Jairo, né? E fica apenas Jairo e a sua família. E o verbo aqui que Marcos usa, né? O verbo de Marcos é vigoroso, significa expulsando, né? Jesus não apenas pediu para que ele saísse, falou, olha, Jesus expulsou aquelas pessoas que estavam zombando ou rindo dele. Então Jesus estava tendo um combate direto ali à incredulidade, expulsando a incredulidade ali do ambiente, para que Jairo pudesse ter a sua fé reanimada, né, e colocado essas pessoas para fora da sua casa. E ele termina aqui no versículo 41, e tomando a mão da menina disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disseram-lhe, e deram-lhe o de comer. Então, Talita cumi, né, que significa menina, levante-se. Marcos insere essa palavra aqui, eu te mando, né, o próprio livro de Marcos aqui acrescenta, né, imediatamente a menina se levantou, que é uma ação, né, imediata, e andou, que é uma ação contínua. Então ela levanta e anda, né, aos 12 anos significa que ela já tinha idade tanto para levantar sozinha como para caminhar. Os pais e os discípulos ficaram assombrados com o milagre a ponto de ficarem fora de si, espantados, né, com grande assombrados e com grande espanto, o versículo 22 e o versículo 23, Jesus ordenou que ninguém soubesse, para que os pais não proclamassem a notícia e a agitação, né, não difundisse uma crise antes do tempo, né, para que chegasse a hora certa da morte do nosso Salvador. Gente, esse é o versículo, o capítulo 4 e o capítulo 5 de Marcos. Eu espero que essa palavra ela venha trazer muita clareza sobre, primeiro, quem é Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre a divindade de Jesus, mas principalmente sobre o nosso papel aqui na terra, através da revelação do Evangelho. Então, que Deus continue a abençoar a vida de vocês, que nós possamos mergulhar e nos aprofundar na verdade da palavra, e que ela venha encontrar em nós o terreno apropriado, para que ela venha frutificar, e essa palavra venha crescer em nós e através de nós. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.